gente! Mais um episódio do Pod Mãe pra vocês. Estamos no mês de agosto e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, já que estamos no Agosto Dourado. Mas antes, temos sorteio, vocês já sabem. Então, para vocês participarem, entrem lá na plataforma da Pipu, se cadastrem na área dos pontos e vamos aos presentes, aos kits de hoje, ao Combo Família. Porque a gente está acostumado a chamar aqui que os prêmios e o sorteio é sempre um combo para a família. Porque tem Vinícola Góes, que é a nossa apoiadora aqui do Pod Mãe. Então tem vinho branco. E vem esse kit aí com uma taça. Dessa vez, olha, tá de parabéns. Tem até uma taça, não é só o vinho não, hein? Bem maravilhoso, já gostei. Tem também um voucher pra você ir lá almoçar. Almoçar ou jantar? Almoçar, né? Almoçar. Almoçar lá na cantina Tia Lina, que é lá em São Roque. Fica do ladinho da Vinícola Góes. Inclusive, se quiser ir lá fazer uma pode fazer visita, um tour, né, na cidade. Já pega um sábado e um domingo aí. Nossa, inteiro. comidinha delícia lá na cantina Tia Lina. E também presente da Toy Mania, né, gente? Que é a nossa patrocinadora aqui do Pod Mãe. Hoje, o sorteio do brinquedo da Toy Mania é uma pelúcia fashion nada. Uma pelúcia de gatinho amarelo. Gente, tem 70 centímetros. É tipo assim, grande, né, pra criança. Grande. É o tamanho da criança, É o gente. tamanho da criança. Uma pelúcia bem fofinha. Ela de parece uma gatinho. naninha. Parece uma naninha. Dá pra dormir, dá pra ficar brincando. Anti-alérgico, isso é muito importante. Muito. Porque as crianças desenvolvem um monte de alergia, né? Principalmente quando vai brincar com pelúcia. Então, ó, Toy Mania arrasando. Porque a Toy Mania tem um monte de marcas, brinquedos e pra todas as idades pras crianças. Então, gente, tem lá na Pipu Toy Mania. E é isso, né? Sorteio A de Toy hoje tá Mania, gente, é legal a gente lembrar que ela é uma das principais distribuidoras de brinquedos do Brasil. Não, então, marcas famosérrimas. super famosas. E para todas as idades, né? Então a gente tem desde bebezinho até aí seus 15, 16 anos, você tem produtos aí, uma diversidade bem grande. E eu acho que é legal deles também, e vale destacar aqui, é que eles sempre procuram, né, vender as marcas que são recreativas e que têm uma educação, uma questão motora aí ligada. Não é um brinquedo por um brinquedo, simplesmente. Então acho que a responsabilidade deles é muito bacana. E há muitos anos. São muitos anos de estrada. É isso. Então, nosso combão maravilhoso, Toy Mania, Vinícola Góes e Cantina Tia Lina, tá bom? E hoje temos aqui uma pessoa que vai falar sobre esse tema, o nosso mês que é o Agosto Dourado. Então, trouxemos a Ana Carolina para falar. Ela é consultora de amamentação. E então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou a ser consultora de amamentação. E já pode explicar pra gente, pra quem ainda não sabe, sobre o Agosto Dourado. Ai, gente, eu tô muito feliz de Seja estar aqui. bem-vinda, tá? Muito obrigada por me receber. Uma honra. Prazer. A gente que agradece. Nesse mês ainda que é tão especial para amamentação, e a amamentação é um tema que eu amo falar. A amamentação chegou na minha vida com o meu filho. Eu não era consultora de amamentação antes. Eu tive o Lucas, que é o meu primeiro filho, há 5 anos atrás. E tive uma história de amamentação muito bonita com ele. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil no Instagram que chama Bebê Sem Fórmula. E lá eu divido um pouco da minha história e também ajudo mães a passarem por esse momento da amamentação. Mas não estava no meu plano ser consultora de amamentação. Eu tenho uma carreira executiva, eu sou executiva de TI. Uau, de TI. Nossa, De que TI, legal. nada a ver, mas essa é uma carreira executiva. A sofrência da mãe, que faz? Exatamente. Aí o Lucas nasceu, nós tivemos uma história muito bonita de amamentação e as minhas amigas me pediam ajuda, né? Eu sempre falo para as minhas seguidoras que a gente precisa saber quem são as vozes que a gente vai ouvir nesse momento, né? Quem são as suas mentoras de amamentação. E eu acabei virando as mentoras delas e elas começaram a falar de mim para outras amigas e eu ajudava elas informalmente. Até que chegou a pandemia e eu comecei a abrir o meu Instagram para falar para um público maior disso. Então a amamentação chegou junto com o meu filho. E eu comecei a me apaixonar em distribuir essas ajudas, em ajudar essas mães, que é um momento tão sensível, é um momento tão desafiador, né? Vem junto com o puerpério, com uma mudança hormonal muito grande e com muitos desafios. E é aquela novidade, né? A gente não sabe o que espera. Exatamente. A gente idealiza uma coisa, mas nem sempre é o que acontece. Parece que é algo natural, né? Porque todos os mamíferos mamam. E sim.
sem Mas dor. cada um tem uma história, E né? cada mãe tem uma história, né? Então são muitos desafios. E o agosto dourado, ele vem. É isso que eu ia te perguntar. Por que agosto, né? Enfim, mas e o agosto dourado é conscientização, é isso? Exatamente. Ele é um mês, na verdade, um mês que foi designado para amamentação internacionalmente, não é só no Brasil. Ah, legal. Então, o mundo fala mais de amamentação, assim como a gente tem o mês do câncer de mama, Sim, né, de consciência do autismo. A amamentação o mês de agosto vem falar da amamentação como uma forma de incentivo. A gente hoje tem muitos problemas no sentido de que as crianças deveriam mamar mais por muito mais tempo. Então, hoje a gente tem uma situação onde mais da metade das crianças, praticamente 60% das crianças, não chegam ao 6º mês de aleitamento materno exclusivo. E a recomendação da OMS é o aleitamento até 2 anos. Eu sei que é um desafio muito grande, nem todas as mães conseguem chegar até o 2º ano do bebê, mas os 6 meses, né, você tem metade das crianças do mundo que não conseguem chegar até os 6 meses, é um problema. Sim, Inclusive sem de dúvida. saúde, né? A gente sabe que a amamentação protege tanto a mãe quanto o bebê de inúmeras doenças. Então, quando um bebê não mama, qual que é o substituto natural? É a fórmula, que é um produto industrializado. Eu falo muito, meu Instagram chama-se Bebê Sem Fórmula, então muita gente acha que é um Instagram contra a fórmula, né? Não, imagina. O produto, a gente não pode ser contra um produto que vem substituir o leite materno que tantas mães não conseguem oferecer para os seus bebês. O meu objetivo com esse Instagram é brigar com a indústria, né? É brigar contra todas essas forças que impedem as mães de amamentar. Então, ter um mês dedicado a essas mães, dedicado à amamentação, trazer à luz esses problemas, essas estatísticas, é importantíssimo. Mas também eu falo que as mães querem amamentar. Então, não adianta a gente ficar só incentivando as mães a amamentarem, incentivando, porque elas querem amamentar. A grande maioria. Lógico, tem sempre aquelas que Na não verdade, querem. você então vive tudo bem. numa briga uma briga interna, né? Porque eu já vi vários casos, e eu, por exemplo, não consegui amamentar até os 6 meses. A minha saiu com 3. E doía tanto, mas tanto, cada vez que ela mamava, saía lágrima do olho. E isso foram 3 meses. Então, assim, não foi que a pega não foi boa no começo. Não foi nunca boa, né? Assim, em nenhum momento ela pegou. E aí ela começou a sair. E aí já era briga, porque como a gente tinha que fazer revezamento, porque ela não conseguia mamar o suficiente no peito, porque ela não pegava. E aí ela mesma foi saindo. Com 3 meses, eu deitava, sabe quando você deita o nenê pra mamar? Quando eu deitava, ela se debatia, ela empurrava, ela batia, ela berrava. E aí ela foi saindo. E aí você vive numa briga interna, né? Você fala assim, será que eu deveria ter forçado mais, ou ter tentado mais, ou enfim, né? Assim, a mãe quer, e ao mesmo tempo ela fala, putz, será que eu posso? Será que eu saio? Será que vai ser muito ruim eu desistir? Então, existe, é o que você falou, né? Eu acho que sempre a mãe quer, mas nem sempre ela consegue, ou realmente... Eu até tentei algumas técnicas com consultoria, mas a Maria não pegava de jeito nenhum, assim. Ela não gostava, ela não pegava. Talvez pelo fato de, desde lá da maternidade, ela ter vindo com bico. Então, ela não pegava. Bico é o quê? É chupeta? Não só a Bico o chupeta, quê? mas como a mamadeira também, né? Entendi. Então, mas ela já veio com bico. E a ideia, então, é justamente trazer pelo menos essas mães no primeiro semestre, vamos chamar, nos primeiros 6 meses, porque... vamos chamar de obrigatoriamente, tá? Nada é obrigatório 100%. Tá aí o caso da Rô, que não conseguiu. Mas que o ideal, né, é que a criança só se amamente com leite materno nos 6 primeiros meses. E esse número que você traz, ele é alarmante quando a gente entende que nem nos 6 primeiros meses. Nem nos 6 primeiros. São alguns... Porque até 2 anos eu acho legal. Mas tem muita mãe, assim, que a gente conversa, que acaba... dando mamar, assim, no peito só à noite, só só de final de semana. Tem essa flexibilidade, eu tô né? nesse momento, né? Com tá. o Tominhas, que é o meu segundo filho, vai fazer 2 anos mês que vem. E ele só mama pra dormir. E é muito pouquinho, é só um acalento. Então, ele está ainda sendo amamentado, mas é muito pouco, né? Hoje, o alimento dele é a comida. É comida. Mas eu falo que tem alguns milestones, tem algumas idades dos bebês que são importantes, né? Então, a gente fala que a média de aleitamento no Brasil é quase 60 dias. Sabe, a média é 60 dias, 2 meses, é muito pouco. Então, você imaginar que a maioria dos bebês só mamam até 2 meses. 2 meses. E se você tem, por exemplo, o meu filho que mama até 2 anos, você tem um que mamou 1 dia. Porque é uma média. Sim, é uma média. É uma média. Então, até 2 meses, se você amamentou mais de 2 meses, você está acima
da média. Você amamentou por 3 meses. Então, você já está acima da média. Você vai falar, nossa, mas foi tão pouco. Mas as Não pessoas foi. deixam de mamar por quê? Você tem uma ideia, assim? Então, dor é a principal causa de Tá. desmame. Você já relatou que o seu caso foi a Entendi. dor, né? Também. Você sentiu muita dor por Muito. 3 meses. É muito difícil para a mãe passar pelo puerpério 8 sentindo vezes dor por dia. 8 vezes por dia, né? A gente vê, às vezes, tem vídeos na Você mama, internet. eu não lembro mais. São 8 vezes? por dia, mais ou quando menos, no recém-nascido mínimo, né? É isso. muito. É. Gente, é muito. Ninguém dorme. Não. É muito. E é isso, porque o estômago deles são muito pequenininhos, É. né? Então, e ele tem um metabolismo... a fase da vida onde o seu metabolismo vai estar mais acelerado é na fase de recém-nascido. É verdade. Então, você está praticamente dirigindo um carro que tem um tanque que gasta muito combustível, mas que tem um tanque muito pequeno. Então, você tem que estar no posto de gasolina todo o tempo. E é isso que acontece com os bebês recém-nascidos. Então, eles mamam com muita frequência. Para a mãe amamentar com dor, todas essas vezes ao dia, tem vídeos na internet de mães com toalha na boca, gritando de E dor. eu já cheguei vez de, tipo, quando ela amamentar, assim, que ela pegava, de eu dar grito. E aí, o que aconteceu, eu assustava ela. Ah, claro. E aí, aquilo ia Que me ótimo. corroendo, É. sabe? Eu até comentei numa vez aqui que de ela sair com sangue no rosto inteiro. Foi mesmo. Porque foi cortando, e aí o sangue saiu. É muito traumatizante. E aí, eu acho que até pra gente voltar lá, Ana, assim, eu fiquei curiosa. Quando você falou que a sua história foi muito legal, né? Como é que foi a sua história de amamentação? Até para você incentivar outras mães e até outras amigas, né? Procurarem e perguntarem. E uma outra coisa que eu queria colocar como uma curiosidade, porque assim, na grande maioria das mulheres que a gente traz para entrevistar, que hoje são especialistas no mundo materno, vieram do mundo corporativo, Sim. saíram do mundo corporativo e se apaixonaram pela uma maternidade após a maternidade. Então, assim, é um mundo que, se você for ver, super novo, porque a maioria das profissionais que a gente conversa que já são É verdade. super especialistas na área são recentes, né? Sim, assim, dos coisa últimos de 10 3 anos. anos. Eu acho que até menos. E Eles ficam com pra cá. e muita olha, ênfase na pandemia. É muita. E eu continuo no mercado corporativo, né? Eu mantenho o meu trabalho. Há 10 anos eu estou na mesma empresa, trabalhando, né, como gestora de TI. Então, eu continuo. Mas a maternidade, a amamentação do meu primeiro filho, eu sempre falo também que cada amamentação é diferente. Se você tiver 10 filhos, serão 10 experiências completamente Sim, diferentes. sim. Então, eu brinco que o Lucas é taurino, então não teve problema nenhum em mamar, né? E foi, assim, porém, eu achava que tudo dá errado, porque eu tive uma cesárea, eu tive um parto muito traumático, eu ia voltar ao trabalho, ele já teve introdução de chupeta e mamadeira no começo, eu não conhecia nada sobre amamentação, não fiz nenhum curso antes de ser mãe. Como a maioria Então, não faz. Eu já via que tudo estava caminhando para o desmame. Você faz um dia antes, né? Assim, eu tive um dia. Tem na maternidade, que eu não fui. A maternidade dava lá um dia da gestante, não lembro. Eu não fui. Eu tinha uma reunião. Eu não fui, obviamente. Eu tinha que trabalhar. Mas eu tive uma pessoa que foi em casa e me ensinou a dar banho. Mas ela foi boazinha, assim. Ela pegou a boneca e tal, me ensinou a dar banho. E me ensinou como que eu tinha que colocar para fazer a pega. Mas fato que eu também nunca tive problema. Minhas filhas Eu comem bem. aprendi na maternidade, com a enfermeira. Isso, ela te ensinou, né? Quando a Eva veio. Isso é muito também bom. eles fazem Hoje os isso. hospitais estão cada O vez banho mais. também. O banho Porém, é no também, hospital que a gente vê também a maior incidência de introdução precoce de fórmula. Exato. Então, o Lucas, inclusive, apesar dele ter mamado por tanto tempo e ter sido uma história boa, ele tomou fórmula na maternidade. Ele teve icterícia, foi Sim. pra UTI, então teve A que Eva tomar. também. Então, quando eu via todo esse meu panorama, eu falava, ele vai desmamar. Ele vai desmamar em qualquer momento, porque ele chupa a chupeta, toma mamadeira, tomou fórmula. E quando eu vi que eu tinha muito leite, comecei a estocar. Comecei a guardar leite e ordenhar. E foi assim o meu primeiro contato com ordenha, né? Para proteger minha produção, já que meu bebê estava na UTI. Mas quando eu cheguei em casa, ele já estava de volta ao peito, não tinha mais problema. E eu continuei estocando leite. E aí eu, você doava? eu não comecei doando, porque eu tomava um suplemento que não podia, o banco de leite não aceitava. Mas depois eu tinha tanto leite guardado que meu marido falou, cadê? Onde eu vou colocar a carne? Né? É, sim. E a gente comprou um freezer. Vamos mamar todo mundo. Eu falei, você se vira, não vai ter churrasco enquanto tiver A leite. porque alimentação saudável, que todo mundo mama leite. eu não vou mexer no meu leite. Meu leite é rico e precioso, porque eu tinha aquela sombra de que meu filho ia desmamar. E eu falei, se ele desmamar, pelo menos tem um Sim. freezer de leite para ele. Porém, com o Thomas, que foi a minha segunda gestação, e eu já dividi a minha gravidez no Instagram, as pessoas já acompanharam, eu achei que eu ia tirar de letra. Só que com o Thomas, de novo, cada amamentação é diferente. E com ele deu tudo errado. Tudo errado. Eu senti muito mais dor, eu tive mastite, eu tive ducto entupido. Ele não abria Olha. direitinho a boca, eu tive que ir num osteopata. Então, eu precisei de mais ajuda de consultora. E eu já era consultora de amamentação. Mas na hora, quando você precisa de ajuda. É.
Então, eu sabia que tinha... Alguém que vê de fora, né? Exatamente. Né? Quando a gente tá... O médico precisa de médico também. Então, Sim, eu tive todas as ajudas e as pessoas foram acompanhando esses meus perrengues de amamentação, mesmo eu tendo a informação. Mas é isso, assim, a gente precisa dessa informação porque não é mais natural. A gente perdeu... E você falou, nossa, agora todo mundo virou para o campo da maternidade, né? E isso acontece porque a gente perdeu nossa vila. A gente tinha que ter esse conhecimento das nossas mães, das nossas avós, das nossas primas. Sim. Porém, a maioria não amamentou. A nossa média é de 2 meses de amamentação. Era uma rede de apoio que você tinha. Exato. Assim. Então, as pessoas que deveriam te ensinar sobre como amamentar, como dar o banho no bebê, que seriam essa sua vila, né? Elas não existem mais. Elas não amamentaram tanto, com tanto sucesso, ou desmamaram. Então, eu falo que existem as armadilhas que a gente cai por falta de apoio. E é isso que eu gostaria que o Agosto Dourado trouxesse. Quando eu falo a mãe quer amamentar, a gente talvez nem precisasse de um mês, mas a gente precisa desse mês para quem não é mãe. A gente precisa do Agosto Dourado para o empregador, para a livre iniciativa, para o hospital, para os médicos que precisam muito de atualização. Eu bato em pediatra todos os dias no meu Instagram. Todos os dias. E não são todos, claro. Eu tenho, Claro. Não dá para generalizar, não são todos, mas as mensagens que eu recebo são sempre pediatras muito desinformados porque não aprendem na faculdade sobre amamentação. Então, a gente tem o pediatra que cuida do bebê quando nasce. Sim. Você tem a obstetra que cuida da mãe, né, do pós-parto da mãe, cuida da mãe. Mas quem que cuida da amamentação, que está ali no meio, no limbo? Então, o pediatra às vezes dá uns pitacos, né? Pesa o bebê e fala, ai, tá magrinho da fórmula. É isso. Mas quem cuida da amamentação? Vai para a parte mais rápida do negócio. Exato. Não tá ganhando peso, põe fórmula. Põe fórmula, exatamente. Então, quem cuida da amamentação é a consultora de amamentação. Só que essa figura, ela não tem o prestígio do pediatra, nem da obstetra. Muitos planos de saúde não cobram. Não. Então, é um custo a mais para as mães procurarem. Então, elas demoram muito para procurar essa ajuda. Então, às vezes, elas estão sofrendo por um mês, 2 meses, 3 meses e não conseguiram essa ajuda, essa avaliação. Porque quando tem muita dor, quando o bebê está recusando, tem uma causa, tem um motivo. Quando o bebê não ganha peso, tem um motivo. Então, quando você só introduz a fórmula, porque o bebê não está ganhando peso, que isso é uma outra questão, né, da expectativa do ganho de peso, mas quando você só oferece a fórmula, quando você desmama o bebê, você só está tratando o sintoma. Ninguém tratou a causa. Sim, exatamente. Qual que é a causa? Por que esse bebê não está mamando? Por que essa mãe não tem leite? E esse meu trabalho no Instagram, ele acabou gerando essas discussões e eu falava, eu sei essa resposta. Eu sei por que não tem leite. Porque, de alguma forma, essa mãe caiu em uma armadilha. Seja pelo peso do pediatra, a introdução de bicos artificiais ou a introdução da fórmula no hospital, como eu passei raspando por essa armadilha. Então, existem tantas armadilhas. Ah, a mãe vai voltar ao trabalho. Ah, aqui é a prescrição de fórmula. O pediatra já fala, então vamos programar o desmame. E, às vezes, essa programação é 1 semana, 15 dias. Que também é um absurdo você desmamar um bebê em 15 dias. É muito traumático para o bebê, para a mãe, para o corpo da mãe. Então, é uma série de desinformação que o Agosto Dourado tem que esclarecer. Isso, é verdade. Não, eu até desmamei, eu estava até conversando com ela antes da gente começar, eu até desmamei mesmo com 6 meses a Pietra, que é a minha mais velha. Mas, assim, também não foi do dia pra noite. Ah, deu 6 meses, acabou, tchau. Não, até porque você sente dor, o seu peito... Eu acabei diminuindo a quantidade do leite, introduzindo alimentação, né? Vamos chamar assim. Mas diminuindo, não que eu estanquei de vez. E aí eu também ainda ordenhava e acabei doando leite. Não, eu tinha muito leite, eu doava. Não, Eu tinha, que nem você, eu tinha estoque de leite congelados. Então, quando a Eva parou de mamar, ela só mamou 4 meses. Quando ela parou, ela continuou com o meu leite, mas ela não queria o meu peito. Mas ela continuou mamando o meu leite, que eu... Não é maravilhoso? Não é mamadeira, você mas ela continuou mamando o meu leite. Gente, eu tentava ordenhar... Ai, comigo tá tudo errado. Eu tinha muito. Eu tentava ordenhar, saía 20 ml por não, uma mas hora. não sai muito. Não sai muito. Não tem problema. assim. A criança também não vai mamar tanto. Não, mas era 20 ml depois Tipo, de eu uma sempre hora, guardava... gente. Num dia eu guardava 150 ml. Sempre eu guardava 150 ml. É isso. Com 150 ml, se você fizer 30 dias, olha o seu estoque. Eu guardava Entendeu? 150. E mesmo que seja 20 ml, é normal, né? Então, muita gente, quando eu falo de ordenha, e eu não tenho nenhuma modéstia de falar que eu sou uma das pioneiras a falar sobre ordenha de leite materno, o que você viveu há 12 anos... 12. 12 anos, você é uma diferentona clássica. Era muito difícil. E há 3 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, tinha muitos mitos, inclusive a respeito da ordenha. Que dói, que é desconfortável. É desconfortável. É desconfortável. Não me doía, assim, até a ordenha. Dói, assim, eu achava que a criança era mais legal do que a ordenha. Exato, Isso eu achava. Achava que era um equipamento, mas É um assim, equipamento. ok. E vou falar, quando eu usava com
Com o Lucas, Ok. eu tinha vergonha. As pessoas entravam no quarto, eu não queria que me vissem assim, desse jeito. É porque é uma coisa esquisita, né? Hoje... É porque a criança até é quentinha, né? Assim. É, mais fofinho. Não, é uma máquina, né? É uma máquina, mas E você tem que você- pensar que vai pra criança, né? No final. E eu vi que você ficou bem conhecida com a parte da ordenha em si, até Sim. pelo volume de estoque de leite que você armazenou. E o que você sugere na questão da ordenha? Realmente, como você disse agora, né? Então, se todos os dias você tirar um pouquinho, você vai ter uma quantidade. Ou o que é normal também. Por exemplo, pra mim, eu falava, gente, tem 20 ml, não tá dando certo. Entendeu? E talvez estava. E eu nem sabia que estava, entendeu? É. Então, o que você acha que está dando certo, sabe? Tipo, vai começar como? Ou até equipamentos. Tipo, eu lembro de ter comprado uma daquelas automáticas, mas também bem fraquinha. Sei lá, eu não... Eu minha não era sei nem dessas É um mundo, elétricas, gente, é um assim. mundo. É um mundo, assim. Falar de ordenha é um mundo. Mas eu falo primeiro é que toda mãe precisa de um estoque. Toda mãe. E todo dia eu recebo uma pergunta assim, mas eu não vou sair de casa, minha filha vive, mama em livre demanda, eu não vou trabalhar, preciso de um estoque? Eu sempre falo, todas as mães que amamentam precisam de um estoque. Claro. Porque você não sabe quando que você vai ter uma emergência, vai ter que ser internada, vai ter um procedimento médico, vai ter que viajar. Então, você... Um Não, e pequeno estoque. a vida pode continuar, né? Com certeza. Às vezes você quer só ficar uma tarde fora, né? Então, Sim. o estoque te dá muita liberdade. Então, todas as mães precisam de um estoque. E como que você faz esse estoque? Toda mãe precisa ordenhar? Nem toda mãe precisa ordenhar. Às vezes você quer fazer só um estoquezinho para ter lá uns 2, 3 potinhos e você consegue fazer com um coletor. Sabe quando a gente amamenta no comecinho, que a gente vaza de um lado, o bebê mama de um Sim, lado, sim, mama no outro? sim. Existem aqueles coletores de silicone, que é um investimento muito barato, são super acessíveis, e você começa a coletar o que vaza. E aí vaza 20, vaza 50, vaza 90. E Depende da mãe, depende lógico. da mãe, depende da idade do bebê. E o que eu falo é, de pouquinho em pouquinho, você enche seu potinho, sem pressa. O bebê nasceu, congelou lá 20 ml. Você guarda na próxima mamada, vem mais 20, na outra É, porque mamada de vem mais 20. fato, no começo, tem menos leite mesmo, né? Menos leite. E o protocolo que eu ensino é o protocolo americano. O protocolo brasileiro, ele é muito restrito, ele não deixa você fazer muitas coisas. O protocolo americano, ele é mais abrangente Flexível. é muito mais flexível e muito mais real para uma mãe. Então, o protocolo americano fala que você pode deixar até 4 dias o leite na geladeira. Eu recomendo 48 horas. Então, em 48 horas, você tirando 8 mamadas, 20 ml, faz a conta. Você já tem um potinho ali de 150, 200 ml. E sem esforço nenhum. E pode congelar até 6 meses, né? E o protocolo americano fala de 6 até 1 ano. Eu deixei 6 meses E é aí um você- prazo ok para Acabou, qualquer mas freezer. deve ter ficado uns porque- 2 meses. Mas se você usa o protocolo brasileiro, você não consegue. É. O protocolo brasileiro fala 15 dias. Imagina, é impossível você manter um estoque. Ah, assim, mas por aí 15 não. dias. O bom. E aí, freezer em segura questão bem. de armazenagem, você sugere... Tem os sacos, né? Tem Tem os alguns que são saquinhos. potinhos. Usava saquinho. O que você sugere, até porque muitos deles são descartáveis, né? Todos eles são descartáveis. Eu, às vezes, me arrepio quando alguém fala que está lavando esses saquinhos. Não, eles são todos descartáveis. E eles são tão bons quanto os potinhos. Eu Então- não tinha saquinho, não, na minha época. Eu Não, era ganhei, tudo- eu ganhei no meu enxoval. Não, na minha O época que não que tinha. é? Aí depois que eu descobri que Era tudo pote de vidro. Eles são ótimos, assim. O protocolo brasileiro fala que não pode o saquinho. Agora, alguns bancos de leite estão aceitando os saquinhos, mas a maioria não aceita. São todos potes de vidro com tampas de plástico. Os dois são super seguros. Potes de vidro com... Os É, dois o são meu era super isso. seguros. Mas se você vai fazer um estoque grande, você vai precisar de 10 freezers para colocar no potinho de vidro, né? Então, o saquinho economiza muito espaço no freezer e fica mais organizado. Mas se você vai fazer um estoque pequeno... E aí você vai lá e coloca a data de quando você tirou, Exatamente. coloca no freezer e para descongelar, você só tira ele em temperatura ambiente. Eu gosto de congelar em temperatura ambiente, é como eu ensino. Então, você pode até colocar numa água de temperatura ambiente para descongelar e depois você só amorna antes de ofertar. Então, muita gente gosta de descongelar em banho-maria. Eu não recomendo. Porque você Eu superaquece. descongelava no micro-ondas. No micro! Tudo Tava bem, indo tudo bem, tão 12 bem. anos. Tem 12 anos, a 12 criança cresceu. anos. Tava 12 indo anos. tão bem. Tá tudo bem. Tá tudo Eu acho bem. que eu deixava assim, ó, tipo. No Não, tempo, eu assim. tirava do freezer e metia no micro-ondas. Mulher de Passei Não, logo. tipo, desesperada. Preciso amamentar agora essa criança.
Acontece. Eu falo assim, ó. Quando, emergências, né, gente? Emergência é emergência. O bebê tá Eu não sei como que a escola dava, por exemplo. Mas é por isso que a gente precisa do agosto dourado. Sim, e o agosto dourado sim. não é para as mães, é para a rede, é para as empresas. Pra escola, pras saber escolas, como, porque pras eu mesma creches. deixava na escola As- o leite, olha. porque quando eu não ia, quando eu não podia descer pra amamentar, eu ficava com o leite. Muitas cidades têm leis que protegem o aleitamento materno, que praticamente obriga as creches municipais, estaduais a receberem leite materno, mas a mesma tendo a lei é uma dificuldade tremenda. Não, aí as mulheres eu, que estão eu doei operando ali. no hospital, o meu leite. Eu doava no hospital, A rede que é um hospital maternidade. E a doação de leite é importantíssima. Então, o Agosto Dourado vem para incentivar a doação de leite, ela vem para incentivar os empregadores a acolher as mães na volta ao trabalho, ela vem para a rede de apoio, para as avós, para os maridos, entender a importância do aleitamento e apoiar as mulheres que querem amamentar. E existem mulheres que não querem amamentar, e tá tudo bem. Eu bem. tenho uma amiga que ela tomou o remédio com 15 dias de amamentação, ela tomou o remédio pra secar. Ela não quis. Ela não quis. Ela não quis. Tem casos de Ela não mulheres que gostou? sofreram... Não, assim, óbvio, doía tudo, mas assim, o processo. Porque quando você tá em fase de amamentação, você é não que você é refém da criança o dia inteiro. Sim. Né? Então, assim, você não consegue sair pra uma reunião, você não consegue. Sim. Você tem que estar à disposição da criança. E principalmente 6 meses, você estará à disposição da criança o dia inteiro, por 6 meses. Então, o processo em si, ela não se adaptou e ela decidiu pedir pro médico para não ter aquele processo de doer e terminar e parar. Ela tomou um remédio e ele parou. Tem E ele muitos seca. casos como esse, porque você tem... As mães que não querem amamentar, tem casos de mães que sofreram abuso, por exemplo. Então, ter o bebê no seio gera gatilho. E, então, tem muitas mães que a mudança hormonal na amamentação não é prazerosa. Mães que sentem enjoo, mães que sentem aversão à amamentação, sentem raiva, sentem angústia. E todos esses sentimentos são muito válidos, são resultados de mudanças, oscilações hormonais da injeção de leite. Então, essas mães têm muita dificuldade, por mais que elas queiram, elas têm muita dificuldade de amamentar. E também... Mas aí seria um trabalho mais mental mesmo, né? Voltado aí pra psicologia. Porque eu não gostei de amamentar. Eu já falei isso várias vezes. Amamentei, fiz tudo direitinho. Mas, eu gostei? Não gostei. Achava pré-histórico. Não, E aí, mais pré-histórico ainda, quando eu ordenhava. E eu ordenhei. Nossa, você então, fez. quer dizer, eu odiava, achava aquilo horrível, mas eu sabia que ela precisava, era a saúde da minha filha e acabou. Isso, mas tem mães que é um pouquinho além. Mas assim, eu adorava. Achava pré-histórico, achava o mundo animal. Mas somos animais, né? Somos super. E por isso que a maioria das mães tem capacidade plena de amamentar. Né? Então, você fala, voltando nas estatísticas das mães, da quantidade de mães que não amamentam, elas tiveram a amamentação, de certa forma, roubada, ceifadas das expectativas dela. E sempre tem um motivo. Se você for... Todas as mães falam, eu não consegui, o leite secou, não tive leite. Se eu voltar a conversar com ela, em 4, 5 perguntas, eu consigo descobrir a causa, o motivo. Então, eu apoio as mães que querem amamentar. E tem muitas mães que realmente não querem. E o estoque de leite, ele vem, às vezes, como um meio termo entre dedicação 100% ao bebê e desmame total. Agora, se você faz a ordenha, você faz o estoque, aí você faz direitinho a questão de descongelar e tal, como que você sugere a introdução desse leite? Porque quando você dá a mamadeira, você tem a questão da tal confusão de bicos. Tem. Então, o Foi, que sugerido aconteceu com a seria Eva, foi na isso? colherinha, talvez? A colher é uma opção. Eu gosto do copo. Eu gosto do copinho. E aí, Também dei com o copo, mas quase afoguei a criança. mas pergunta, qual que é o copo? Qual que é o copo? Qualquer copo, gente. Também quase afoguei. Quase afoguei, Sabe o que fiquei ela com fazia, medo, gente? fiquei com medo. Ela punha a mãozinha, assim, na bundinha do copo e empurrando Ela com a mãozinha. mesma? Ela mesma. Meu Bebezinha. Ela empurrava assim, ó. Eu falava, gente, eu puxava ela empurrando pra cima porque ela queria mais rápido, sabe? A criança, Porque a tadinha, passou mamadeira, fome. a passou mamadeira é o fome. fluxo, né? Ó. É o fluxo. Então, o copo, ele é a forma mais segura. Todos os dispositivos de oferta que não sejam pro seio têm algum tipo de risco. A gente gerencia risco aqui. Então, o copo, ele é um copinho de shot de bebida ou até xicrinha de Não café. pode confundir isso. Ai, gente, Né? quando eu falo shot de pinga, não é pra dar pinga. É só, Não vai confundir. só, Se for só o copo. uma batidinha de coco. Não, gente, pelo amor. Então, o copinho, o xicrinha de café, qualquer dispositivo, assim, o pequenininho é o que menos, assim, não evita a criança a tomar uma quantidade muito grande e receber um fluxo muito grande. Você vai controlando. Dá trabalho? Dá. Sim, é muito Dá tempo trabalho. ali. Dá trabalho. E por isso que os cuidadores falam, eu não cuido de criança que não toma mamadeira. Acontece. Né? Então, a babá... É a verdade. avó, tem a babá que faz creche. isso. Sim.
Aí, A creche Que não ó, vai né? pôr no copinho, de verdade. Não, muito a difícil, creche- gente. Pensando na prática, na realidade, não vai. Tem a resposta de consultora, que é essa que eu dou, é o copinho e a colher, e tem a resposta da vida real. Às vezes a mamadeira tem que ser introduzida. E ainda assim a mamadeira tem formas de você introduzir para diminuir o risco. Isso. Essa eu quero É saber. isso. A Eva ficou mamando na mamadeira acho que um mês. O meu leite, que Tirar. que eu queria tomar uns vinhos, daí eu tirava o meu leite, normal, vida normal. Normal. E ela mamava o meu leite na mamadeira. E aí eu falei, nossa, nada a ver essa confusão de bico, não tem não. Um mês, falei, nada. Aí depois de um mês ela quis Aparece. mais. É uma das grandes causas de desmame também. A dor e a confusão de bicos. Então, existem formas, inclusive, na mamadeira, porque é vida real. Né? A gente tem que também acolher as mães que precisam da rede de apoio e às vezes a rede de apoio não aceita. Eu até dou algumas dicas, falo assim, ensina o copo. Ensina o copo você, que aí a bebê não vai querer a mamadeira e o cuidador vai ter que se Vai virar. ter que dar o copo. Eu até tenho antes. Daqui a pouco a Roberta já vai mandar a gente parar aqui. Vou. Mas antes de a Roberta mandar a gente parar, menina, eu não eu sei. pareço a Bruxa Má, né? Eu, de verdade, até hoje eu não sei. O que faria com a Maria Alice, assim, talvez se eu tivesse insistido, teria conseguido. Mas na própria maternidade, as enfermeiras tentavam colocar ela no bico. Eu tenho o bico invertido. Então era muito difícil a colocar ele na boquinha dela. E não ia. E aí ela começou a perder peso, porque ela não pegava nada. E aí eu coloquei o bico de silicone. Uma das enfermeiras falou assim, olha, não vai ter jeito. A gente vai ter que fazer de alguma forma. Aí ela me deu na maternidade o bico de silicone, que normalmente não é... Normalmente eles não dão, pelo que eu sei. E ela falou, a gente vai ter que arranjar uma forma. Porque ela vinha e ficava assim, tipo, horas e ela não pegava. O que poderia ter, talvez, acontecido? Ou alguma outra dica, né, do que fazer. E a segunda, eu tive uma conhecida que... acredito que tenha sido psicológico. Ela não descia. Não descia o leite. Aí o marido dela falava assim, você é mulher, você vai ter que amamentar. Se você não amamentar, juro pra você, a criança estava com um mês de vida, só tinha pele e osso. E ele falava, não vou comprar fórmula. Não vou comprar fórmula, você vai amamentar. Essa é uma das grandes... Das E outras, não descia. de tantas violências que ela ela tá tá não com esse descia. cara ainda, pelo amor de Deus. Né? Enfim. E Ela aí, tá casada ainda? Acho que tá. Ah, não, Faz tempo que eu não gente. vejo, mas ela ficou. Não precisa, pessoal. O divórcio tá aí, tá saindo rapidinho. Ela, eu acho que ela não trabalhava na época, então é ele que pagaria, né? A mas fórmula. a questão... E ele meu, falava assim, e não contou pros pais também, porque o que a mulher deveria fazer? Falar pra mãe e pro pai, falou, olha, pelo amor de Deus. Só que ela começou a ter uma pressão psicológica dela, de aí que eu não tô conseguindo. travou tudo. E não descia, e ele não queria nem comprar aquele remédio E nem que ia ajuda a descer descer. com essa pressão toda, não ia descer. Lá. não. E o menino quase morreu de fome. Inanição. Exatamente. Não, voltando no bico de silicone que você falou. Bico de silicone é um bico igual mamadeira e chupeta. É um bico. Então ele tem os mesmos riscos de confusão de bicos. Mas você consegue dar no bico de silicone sempre? Então, o bico de silicone, ele não é nem o mocinho nem o vilão. Tá. Ele existe uma indicação, assim como um remédio. Então, existe uma necessidade, a gente coloca o bico de silicone e tem que ter uma necessidade real para isso e tem que existir um plano de retirada. Assim como a fórmula, assim como a sonda. A sonda agora tá na moda. Várias influencers estão usando Eu toda não a sei sonda. o que é isso. A sonda é um caninho bem fininho que você coloca num potinho o leite ou a fórmula e você prende no seio da mãe com o biquinho junto com o mamilo. E o bebezinho, ele pega o seio da mãe, mas ele vai retirar o leite ou a fórmula Pela deste sonda. caninho, dessa sonda. Então parece que o bebê tá mamando no seio, a mãe tem a sensação de estar amamentando e o bebê tá retirando o leite. Pelo menos pra ele começar a fazer a pega. Então, tanto a sonda quanto o bico de silicone, ele tem que ter uma indicação e um plano de retirada. A fórmula também. Então, quando um pediatra põe uma prescrição de fórmula, ele tem que ter um plano de retirada. A fórmula, o bico de silicone é igual remédio. E essa sonda. Agora está na moda essa sonda, todo mundo está querendo usar. E não tem esse plano. Qual que é o plano? Eu falo para as minhas seguidoras, tá bom, entrou o bico de silicone, entrou a fórmula. Qual que é o plano? Pergunta. Se a sua consultora introduziu a sonda, pergunta qual que é o plano. Ela não pode introduzir uma sonda, resolver um problema e beijo, tchau. E o seu cria trabalho outro, de né? consultoria, por exemplo, de amamentação, ele é um trabalho, porque eu conheci algumas consultoras e ele é um trabalho de tipo assim, eu vou na sua residência, eu faço um atendimento e esse atendimento, beijo, tchau, né? Tipo, eu te passei todas as instruções, conhecimento, etc. Agora te vira com a criança.
o correto seria, talvez, a consultoria de amamentação ser um processo. É um processo, só até acaba que quando aquilo termina. funciona. Sim. Porque eu contratei na época e assim, ela veio uma vez em casa, não funcionou, não deu certo, foi embora, entendeu? Cada profissional vai trabalhar de uma forma. Hoje tem as que vão em casa, existem outras que já têm um consultório, que atendem em consultório, então as mães vão até lá, então tem um consultório super acolhedor e ela ensina tudo como que deve ser feito. Mas não é uma visita, a não ser que seja só uma avaliação, ela veja que tá tudo bem e aí eu acredito que sim, mas só acaba quando termina. Ela não pode simplesmente falar, olha, tá cheio de problema e vai embora. Ela tem que acompanhar até que o bebê esteja mamando bem. E você faz online também? Como é que Não funciona? faço, eu não faço. Eu me tornei consultora depois de já estar com muitas alunas. Eu atendo hoje Entendi. através de cursos online. Eu tenho um e-book de congelamento de leite materno, eu tenho um curso para o aumento de produção de leite e ordenha. Então, eu ensino a tirar a fórmula. Isso que os pediatras não ensinam, eles passam a fórmula e você vai embora. Cadê o plano? Esse é o plano que eu tenho um curso para que as mães legal. Eu consigam tirar essa introduzo a fórmula. fórmula para uma necessidade ali, pontual, a história do remédio. Isso. E depois eu volto com o meu leite materno. É Exato, isso. você aumenta a sua produção. Bacana, e bacana. no segundo que você tem leite, você não precisa mais de Sim, fórmula. não precisa mais. Mas cadê que as pessoas fazem esse plano? Não, fazem. e até a consultoria não é Não um faz. processo de acompanhamento, é um processo de tipo, fui, te visitei, aí eu fiquei pior, porque eu contratei, ela foi até minha casa Pode ser e traumático, saiu né? de lá, tipo, eu falei, se ela não conseguiu, não tenho mais chance. Então, não vai rolar, entendeu? Eu acho que vale, então, como dica, e obviamente cada um trabalha de uma forma, é como você falou, Carol, e tá tudo bem, né? Cada um trabalha de uma forma. Mas para você, mãe, ficar atenta, né? Quem você vai contratar, quem é a pessoa e como fazer como ela uma trabalha, entrevista efetivamente antes, né? Dessa consultora. A escolha da Entender consultora é como- importantíssima. Então, assim, eu falo que às vezes é um item de enxoval. Quando você está preparando o seu enxoval, Isso. você fala, eu não sei se eu vou precisar de uma consultora. Você não precisa contratar a consultora na gravidez, mas você precisa escolher a sua consultora. Isso, fazer uma entrevista, né? Conhecer uma que tenha empatia, que tenha que combine com você. E você conheça o trabalho, que tenha disponibilidade. Porque se o bicho pegar, você tem que ter um telefone de alguém para te atender. Então, e não esperar. Não espera. Então, tá ruim, não tá legal, tá sentindo que tá tendo uma dificuldade, chama a consultora de amamentação, porque ela é a profissional especialista. Mas, como todos os profissionais, tem bons e ruins em todas as áreas. Sim. Então, E é o que essa você falou, a consultora- empatia, né? Eu acho que é importante empatia. você prever. Exato. Existem muitas consultoras que chegam, isso está errado, isso está errado, isso está errado, e não considera o ambiente, a rotina, a estrutura Não, da e família, o a mãe apoio. no puerpério, aquela loucura. É um momento delicado, delicado. né, da mãe. Escolha a sua consultora ainda na gravidez, tem o telefone guardadinho ali. Quando você precisar, você sabe para quem ligar. Porque o que acontece muito é, tá precisando de uma consultora, fala pro marido, arruma uma consultora. Eu preciso de uma consultora. Porque a mãe, às vezes, não tem tempo de... No meio do furacão. Não é assim. Aí quem que vai procurar? O marido. Como que ele vai procurar? Google. Dá um Google, né? Exatamente, vai procurar no Google. total. Vai procurar no Google. Quem apareceu lá primeiro é a consultora que ele vai chamar. E vai falar que é boa ainda. Exatamente. Não, procurei. e detalhe, ele vai perguntar o preço de todas. A hora Vai, que tiver mais vai. barata, ele vai falar, essa é ótima. Essa é ótima. Até uma coisa que eu acho que seria legal se a gente tiver uma outra oportunidade de vir e tudo mais, é falar sobre desmame. Vamos. Isso. Porque esse também é muito difícil, gente. É. Eu tô com alguns casos na família, assim, super perto, que foram até 3 anos e meio. Ela não conseguia tirar de jeito nenhum. Exatamente. Pelo acalento. Não é mais nem por necessidade. Sim. E, na verdade, eu tenho um outro caso muito perto que ele tá sendo... O médico tá pedindo a contraindicação de continuar amamentando. Ela tá com 1 ano e 7 meses. Só que ela acaba, toda vez que ela quer comer alguma coisa, ela puxa a mãe. E aí, ela mama... A mãe já não tem mais os nutrientes necessários para a idade. Sim. Ela já usou como chupeta, né? Então, assim, sempre que ela tem qualquer desconforto, ela quer. E ali só tem muito mais líquido, né? Nessa idade. E aí ela já não quer comer. E Olha, ela não tá O engordando. desmame também é um tabu, sabia? Porque as pessoas Mas vai falam, ficar pra nossa... próxima. Ai, não, vamos ficar pra próxima, então. Mas as pessoas, rapidinho. É porque as pessoas falam, nossa, você lutou tanto pela amamentação, agora você vai desmamar? Sim, mas aí é uma questão de idade do que Não, mas às vezes necessita, antes. não. Você escolheu amamentar até 6 meses. Escolhi. Tem gente que escolhe amamentar até 6 meses, até 1 ano, e eles falam, nossa, mas você lutou tanto pra amamentar, você vai desmamar com 6 meses? Por que não? É uma decisão da mãe. Muitas mulheres não contam que querem Entendi. desmamar.
Porque, né, teve toda essa história, Porque essa acha também dificuldade. que Vai eu ser não... julgado. Não, eu tô isso, conseguindo e eu tô vou ser conseguindo, uma por que eu vou mamãe parar? porque eu quero desmamar. Eu vou bloquear, né? Tipo, tá funcionando, ele quer, eu tenho leite ainda, eu vou simplesmente mas parar. Ninguém vai mamar pra sempre. Desmame é o fim de uma linda Isso. história de amamentação. Isso, uma Não linda importa história de quando amor. que vai Isso. acontecer. Então tem mães que decidem com 1 ano, com 6 meses, com 2 anos, com 4. E cada mãe vai ter a sua história. Então, a amamentação, ela começa, ela tem um meio e ela tem um fim. Todas elas, todas as histórias. Então, Mas ela tem que existir. Essa Sim. história tem que existir. então o desmame também precisa ser falado. Muitas mães têm vergonha de falar que querem desmamar. Às vezes o desmame é mal feito, porque ninguém fala. Então, assim, é um dos produtos que eu É um ajudo tema também. bem importante, eu acho, Muito, dentro do universo aqui. Muito, muito, muito. Obrigada, doutora Carol. Eu queria que ela reforçasse o Instagram dela. Ah, e meu Instagram é o Por Bebê favor. Sem Fórmula. É BEBE, sem fórmula. BE Sem Fórmula. Eu estou lá, eu tô lá todos os dias nos stories. Caixinhas de perguntas tem todos os dias. Olha lá, a caixinha de perguntas, pessoal, vamos Os lá. directs são um pouco caóticos. Às vezes eu respondo, às vezes não. Vale tentar. E eu tenho os meus cursos online, eu atendo as minhas alunas, mas é o jeito que eu tenho de atender mais mães. Eu não presto consultoria 1 a 1, porque pelos cursos eu consigo atender mais gente. Sim, sem E, dúvida. gente, a Carol sem não dúvida. mora no Brasil. Não Ela tá moro. aqui... Gente, eu tô muito feliz. Maravilhosa. Ela veio passar um tempo com a gente, cara. Eu adorei. É, Tô não, muito feliz. obrigada, Obrigada, de verdade, viu, pelo Carol? seu tempo. Participar presencialmente é muito mais legal. E se a gente não conseguir, né, de repente, a temática do desmame aí numa próxima oportunidade. Não, quando ela vir pro Brasil. A Ah, gente- eu quero falar sobre desmame. Isso, vamos falar. E aí já fica aí, né? Fiquem ligados que o desmame será o próximo tema com a Carol. Ai, adorei. Já tá agendado já. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a Beijo, vocês. tchau, Uma tchau. honra. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.